Professores decidem hoje em assembleia se aceitam proposta do governo para terminar a greve. Amazonas já vacinou 977 mil pessoas contra a gripe H1N1. Justiça itinerante chega à Cidade Nova nesta segunda-feira. Quem não votou tem até hoje para regularizar o título. Inscrições para o Enem 2019 começam nesta segunda-feira. Bolsonaro rejeita a regulamentação da mídia no Brasil. Comissão especial da reforma da Previdência reúne-se nesta terça-feira. Bolsas asiáticas caem após Trump elevar tarifas contra produtos chineses. A bruxa do ar volta a atacar. Mais de 40 pessoas morreram após avião fazer pouso de emergência e pegar fogo na Rússia. Israel foi alvo de 690 foguetes e atacou mais de 300 alvos na faixa de Gaza. É envolvido com tráfico de drogas, homem é morto a tiros enquanto fugia de pistoleiros na Zona Leste. Com 5 marcas de tiros, mulher encontrada morta dentro de carro abandonado no bairro Nossa Senhora das Graças. Quando caminhava em Rua do Alvorada, homem é morto com 4 tiros em mais um acerto de contas. Ladrões invadem casa e matam homem com 4 facadas. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5h48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala que é de 80% a probabilidade de chuva. O Clima Tempo fala que pode chover 18 milímetros e que a temperatura máxima será de 33 graus Celsius. Manaus amanhece de tempo instável e com 25 graus de temperatura. A umidade do ar é de 79% e os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É segunda-feira, 6 de maio. Chegamos aos 126 dias do ano. Faltam 239 para terminar 2019. Dia de São Lúcio de Cirene. Também é o dia do cartógrafo e o dia do taquígrafo. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes operou sem restrições para pousos e decolagens durante toda a madrugada. Registros da história. Sigmund Freud nasceu em 1856 na então cidade austro-húngara de Freiberg, Morávia, atualmente Pribor, Tchecoslováquia. Ele inventou a teoria e a prática da psicanálise, termo criado em 1896. Freud morreu em setembro de 1939. Seu legado teve grande influência na cultura do século XX. Em 1840 é colocado à venda o primeiro selo de correios do mundo lá na Inglaterra. 1985, a Challenger retorna à Terra trazendo importantes descobertas científicas em sua viagem espacial. Em 1992 morria Marlene Dietrich, cantora e atriz alemã. Agora 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Já vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini com as primeiras informações. Bom dia, Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, professores continuam em greve e hoje vai acontecer uma Assembleia Geral. E já temos aqui, Pellegrini, a agenda dessa segunda-feira dos professores. Na zona sul e centro-sul vai acontecer no T1 a panfletagem. Na oeste e centro-oeste, panfletagem na feira coberta da Compensa. Às 8h30, concentração no mini shopping. Zona leste, de manhã, arrastão e conscientização nas escolas, terminando com um ato na frente do CMPM 4. À tarde, arrastão e conscientização nas escolas. À noite, acontece a assembleia na Zona Sul para discutir a proposta do governo às 18h30 na praça em frente ao T5, Pellegrini. Pois é, Paulo, ainda bem que eles têm agenda, né? Porque os alunos não, os alunos estão aí sendo prejudicados, os alunos não têm aula, o pessoal da rede estadual já aquela férias do meio do ano já sabe que não vai ter, com certeza aula no dia de sábado e depois sexto tempo, quem sabe, a situação vai ficar complicada mesmo pro lado do aluno, né? O professor aí tá cheio de suas reivindicações, mas na verdade, Paulo, quem tá perdendo muito com esse puxa e encolhe de governo e professores são os alunos. Pois é, já estamos aí na segunda semana e nada de uma solução e os alunos, os estudantes, naturalmente, que terão que cumprir o que é regulamentado pelo MEC quanto às aulas em todo o país. E naturalmente que isso vai acontecer só no ano que vem, não é, Pellegrini? O fim do ano letivo. Paulo, né? Vamos esperar aí que logo após
termine esse negócio e que o melhor seja feito aí. Vão com certeza colocar aulas no dia de sábado, que a carga horária tem que ser cumprida, né, Paulo? E mais uma vez eu repito, quem vai pagar o pato, quem vai pagar essa conta de 3%, 15%, essa conta no final que vai pagar é o aluno que está sendo prejudicado. Nós vamos entrar aí, não, Paulo, para a terceira semana sem aula para os alunos aí da rede estadual. É um prejuízo e tanto. Peregrini, só para colocar bem a situação, já estão aqui fazendo alguns comentários, respeite o professor, ninguém está desrespeitando o professor e o professor tem que reivindicar mesmo, porque são mal pagos em todo o país, se paga muito mal os professores no Brasil e o governo alega que não tem capacidade para atender as demandas da categoria, que somam mais de 15% e acenam com 1/3 disso. Agora, existe aí um embate entre o governo e os professores. Vamos esperar que chegue a um bom termo para que os alunos não sejam prejudicados e os professores também tenham suas reivindicações atendidas, Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, ninguém está desrespeitando o professor, mas temos a nossa opinião. O professor está reivindicando seu salário com razão, mas não venham me dizer que o aluno não está sendo prejudicado, que está sendo prejudicado sim pela paralisação do professor. Sem dúvida alguma, claro. E os alunos, naturalmente, os estudantes é que vão pagar depois essa conta de ter que repor as aulas, e isso só vai acontecer no ano que vem. Mas Peregrini, já esse ano praticamente três semanas já de paralisação, e vamos esperar que hoje se chegue a uma solução para acabar com esse imbróglio, Alberto Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, vamos esperar que tudo termine bem. Professor com o salário que ele almeja, que ele merece, e o aluno com aula. Vamos esperar que isso aconteça durante essa semana. Peregrini, o corpo de uma mulher foi encontrado em um carro abandonado no bairro Nossa Senhora das Graças, Peregrini, com marca de tiros. 5 balas, Paulo, 5 marcas de tiros espalhadas pelo corpo. Foi assim que foi encontrado o corpo dessa mulher no bairro Nossa Senhora das Graças. O crime ainda é um mistério. A polícia, o Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local e a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros já trabalha nesse caso. Na Zona Leste, pistoleiros, um homem tentou fugir de pistoleiros, mas acabou morto. Ele já tinha envolvimento com drogas, Peregrini. Pois é, Paulo, ele tentou escapar, tentou fugir, mas quando chegou embaixo da ponte do bairro Novo Aleixo, os assassinos o alcançaram e também o assassinaram com vários tiros espalhados por todo o corpo, inclusive na cabeça. Outro homem que caminhava tranquilamente por uma rua do bairro do Alvorada também foi encontrado pelos matadores. E eles acertaram as contas, né, Peregrini? Acertaram, as contas foram acertadas, ou seja, o homem que provavelmente devia foi assassinado. Ele tinha apenas 25 anos de idade e foi morto, Paulo Guerra e ouvinte da Difusora, com 5 tiros espalhados pelo corpo. Essa guerra de tráfico de drogas, Peregrini, esses traficantes que mandam matar os outros, algum dia eles morrerão? Pois é, né, Paulo, né? Isso daí é a grande questão, é a grande interrogação. Eles brigam por dívida, eles brigam por pontos de droga e não mandam recado, não tem recado, é morte na certa. Já é o código deles, aquele que não cumprir esse código acaba morrendo. Peregrini, um homem dormia em casa tranquilamente. Ele tinha 59 anos. De repente a casa é invadida. E o que aconteceu? Ele foi assassinado com 4 facadas em um latrocínio. Infelizmente, Paulo Guerra, ele morreu e ficou lá na casa, já que ele morava sozinho, ficou algumas horas, praticamente um dia, sem ser encontrado. Até que os vizinhos dele lá no bairro de Santa Teovina resolveram procurá-lo. Chegando lá, a porta estava arrombada e quando os vizinhos adentraram no quarto, ele estava assassinado, estava morto com 4 facadas e o colchão que ele dormia estava por cima do corpo. Peregrini, estou recebendo aqui uma informação de Novo Airão. Teve um ataque de abelhas que muitas pessoas foram ferradas pelas abelhas nas proximidades do hospital. E foi tocado inclusive o sino da igreja para a procissão, mexendo com a casa das abelhas. E a colmeia fizeram próximo ao sino e as abelhas africanas. O hospital próximo à igreja fechou todas as portas por causa das abelhas que queriam, que estavam atacando as pessoas. E inclusive pede desculpas aqui pelos erros. Não, o que importa é a informação que estamos repassando aqui.
Peregrine, cuidado com as abelhas. Pois é, Paulo Guerra, todo cuidado é pouco, é uma ferrada de abelha, eu já peguei uma na orelha, o negócio não é fácil, você imagina um ataque. Eu lembro lá na Catedral de Parintins, uma vez um rapaz foi lá mexer no telhado, foi atacado, ele não aguentou as ferradas e se jogou lá de cima e acabou morrendo. Esse negócio não é fácil. Já pensou uma procissão se as abelhas atacam os fiéis, Paulo Guerra, né? Você já pensou? Com certeza seria a procissão mais rápida do mundo, que todo mundo ia sair correndo. Peregrine, ele já está aqui na bancada do Jornal da Manhã há quase 30 anos. Meu companheiro aqui de bancada há quase 30 anos. Eu estou falando de Eduardo Silva, que está aniversariando hoje, Alberto Peregrine, e até ano retrasado, Peregrine, ele tinha 47 anos. Eu perguntei para ele hoje quantos anos, ele disse: estou com 61. Foi um reajuste muito rápido, não, Peregrine? Pois é, Paulo Guerra. Grande abraço aí pro nosso querido Eduardo Silva, um abração, o moço que fez história lá no bairro do Morro da Liberdade, agora está num vistoso condomínio na Max Teixeira. Parabéns para você, Eduardo Silva, muitos anos de vida e que você continue sendo essa pessoa bacana, não, Paulo Guerra, e atencioso com todos os seus companheiros da difusora. Sem dúvida alguma, já trouxe ainda há pouco um presente para ele, Alberto Peregrine, e eu vou abrir uma exceção aqui, estendendo um tapete vermelho para homenagear este parceiro aqui do Jornal da Manhã, o nosso companheiro de bancada que está aqui comigo há quase 30 anos. Aqui tudo é muito longo, Peregrine. E quero apresentar um jornal aqui há quase 30 anos e eu há quase 50 é muito tempo, Alberto Peregrine. É muito, é uma história no rádio. Parabéns, Eduardo Silva, e você merece o nosso tapete vermelho. Vamos lá. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você. Aí a nossa homenagem ao companheiro Eduardo Silva pela passagem do seu aniversário. Naturalmente que daqui a pouco, após o jornal, ele vai oferecer um café da manhã a todos os companheiros aqui da equipe de jornalismo da Rádio Difusora, para o pessoal da área técnica e os companheiros todos aqui da emissora. Oportunidades de emprego. A Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, por meio do Sistema Nacional de Emprego, SINEM, disponibiliza 53 vagas de emprego nesta segunda-feira. Há vagas para vendedor auxiliar de serviços gerais, estágio em serviço social, entre outras. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. 300 vagas estão abertas em oficinas de orientação para o mundo do trabalho e desenvolvimento de habilidades. A Prefeitura de Manaus oferece a capacitação por meio do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho, Acessos Trabalho, gerenciado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, SEMASC. As inscrições limitadas estão disponíveis nos centros de referência de assistência social CRAS dos bairros Cachoeirinha, Cidade Nova, Colônia Terra Nova, Compensa 1, Alvorada 3, Comunidade Nossa Senhora da Conceição, ProUrbis, São José 3 e Alfredo Nascimento. Em cada unidade do CRAS estão disponíveis 25 vagas. Para participar, o cidadão precisa ter entre 14 e 59 anos de idade e ser residente em Manaus. Conselho de Cidadãos pede a criação de mais uma vara e a nomeação de juízes titulares para a comarca de Iranduba. A reportagem é de J. Rai. O Conselho de Cidadãos de Iranduba está pleiteando junto ao Tribunal de Justiça do Amazonas a designação de 2 juízes titulares para a comarca do município. Um expediente neste sentido foi encaminhado pela diretoria do órgão ao Corregedor-Geral de Justiça do TJAM, desembargador Lafayette Vieira Júnior. Segundo o presidente do Conselho de Cidadãos, João Inácio Hickman, o fato de o Fórum de Justiça de Iranduba estar sendo atendido por juízes que atuam em outras comarcas do interior prejudica o andamento dos processos que tramitam nas 2 varas locais. João Hickman defende também a criação de mais uma vara em Iranduba. Já necessita de mais uma vara, devido ao volume de processos que tem aqui. Então nós pedimos juízes titulares operando nessas varas, justamente porque um juiz titular, ele vai estar com aquela atenção voltada exclusivamente para aquela vara. No caso aí a gente tem juiz substitutos, um de Novo Airão e um de Rio Preto da Eva, muito competentes, mas você entende que divide o tempo deles. Ele tem a vara principal, que é lá, e aqui é uma secundária. Nós não temos os dados não, mas ontem, falando com o advogado,
passado, ele disse que existe mais de 4.000 processos no município. A gente, como Conselho de Cidadãos, nós estamos pleiteando pelos cidadãos, com ética, com respeito, que seja resolvida essa situação pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. O Conselho de Cidadãos de Iranduba também está solicitando que sejam feitos reparos no prédio do Fórum de Justiça. Com os cumprimentos ao aniversariante do dia, nosso companheiro Eduardo Silva, âncora número 2 do Jornal da Manhã, J. Rai. J. Rai, uma contestação, ele não é âncora número 2, ele é âncora aqui do Jornal da Manhã também. Está aqui o Eduardo Silva todos os dias comigo. E faltou só o versinho, não é, meu caro J. Rai? A Secretaria de Estado de Assistência Social abre oficialmente nesta segunda-feira às 10 horas a programação de ações de prevenção e enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. A abertura será no Centro Estadual de Convivência do Idoso, CECI de Aparecida. O Amazonas está próximo de alcançar a meta de 90% de vacinação contra a influenza H1N1 dos grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Desde o início da campanha, no dia 20 de março, 977.465 pessoas foram imunizadas, o que representa 86% da cobertura vacinal, de acordo com o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações. O estado está em primeiro lugar no vacinômetro, se comparado às demais unidades federativas. Já tem mais o vacinômetro, Eduardo. Essa nova. O Amazonas é o estado do país que fechou 2018 com o maior número de casos de malária registrados. Segundo dados do Ministério da Saúde, através do malarômetro, foram mais de 71 mil casos registrados no território amazonense. A explicação para esse alto índice pode ser explicado pelas características da região. Em contato direto com a mata amazônica, o estado está justamente no principal habitat do mosquito transmissor da doença, o Anopheles. E a Central de Medicamento do Amazonas SEMA notificou 44 fornecedores que estão atrasando a entrega de remédios e produtos de saúde para o estado. Mais de 20 milhões em aquisições por ata de registro de preços já empenhados estão pendentes de entrega há mais de 30 dias, conforme a SEMA, prejudicando o cronograma de abastecimento das unidades de saúde. De acordo com o coordenador da SEMA, Antônio Paiva, só esse ano foram empenhados mais de 100 milhões de reais em compra de medicamentos e produtos para a saúde para repor o estoque da SEMA. Agora 6h09 em Manaus. A Secretaria de Estado de Saúde realiza nesta segunda-feira, das 9 às 12 horas, o simpósio de implantação do programa de transplante hospital de transplante renal no estado, serviço que irá funcionar no Hospital e Pronto-Socorro da Zona Norte, o Delfina Aziz. Na ocasião, o governo do estado e o Ministério da Saúde vão assinar o termo de adesão para a implantação do programa de transplante de rim no estado. A assinatura é o primeiro passo para o início da tutoria, fase em que os profissionais serão capacitados para atuarem no serviço a ser implantado no Delfina Aziz. A capacitação de recursos humanos se dará por meio de parceria entre o Ministério da Saúde e o Hospital Albert Einstein. E atenção, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2019 começam nesta segunda-feira, hoje, portanto, às 10 horas, pelo horário de Brasília, e podem ser feitas até o dia 17, exclusivamente pela internet, por meio da página do participante. As provas estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro, 2 domingos consecutivos. A taxa de inscrição custa R$85 e deve ser paga até o dia 23 deste mês de maio, de acordo com o cronograma do exame. O participante terá até o dia 17 de maio para atualizar dados de contato, escolher outro município de provas, mudar a opção de língua estrangeira e alterar atendimento especializado ou específico. Depois dessa data, nenhuma informação poderá ser alterada. O ônibus do programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas estará em novo local a partir de hoje. De acordo com a coordenação do programa, até o fim do mês de maio, o atendimento será realizado na área de estacionamento do Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vinhola, que fica na Rua Gandu, no bairro Cidade Nova. No bairro Cidade Nova, o serviço funcionará de segunda a sexta-feira, de 8 às 14 horas. A equipe do Justiça Itinerante atende a população com orientações e ajuizamento de ações de cobrança de dívidas, danos materiais e morais, direito do consumidor, pensão alimentícia, divórcio e reconhecimento voluntário
voluntário de paternidade, dentre outros temas. Nesta segunda-feira, a Defensoria Pública do Estado vai inaugurar novo prédio com ampla estrutura para o atendimento da população que precisa de assistência jurídica na área de família aqui em Manaus. Na solenidade será assinada a nomeação de 6 novos defensores aprovados no último concurso público realizado pela instituição para atender as demandas dos polos da Defensoria Pública no interior do estado. Atualmente a DPE tem polos em Parintins, Itacoatiara e Humaitá, pelos quais atende 18 municípios nos arredores. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos agora falar aqui um resumão, vamos trazer ao nosso ouvinte um resumão do final de semana das notícias de polícia em Manaus. Pronto, socorro 28 de agosto. Olha a faca, olha a morte. Um homem foi estocado, teve a barriga perfurada por uma facada. Tudo aconteceu no bairro de Cachoeirinha, nas proximidades da rua General Glicério. Era noite de sábado para domingo, quando esse homem recebeu essa estocada durante uma discussão. As primeiras informações dão conta de que ele já tinha uma rixa com o agressor. Daí houve esse encontro deles no final de semana e acabou na base da faca. Acidente de trânsito, colisão entre moto e carro, deixou uma pessoa ferida que deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. No pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade, um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele acabou levando aí várias pancadas na cabeça, foram chutes e socos, pontapés e bofetes na cara desse homem. Ele apanhou e apanhou muito e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Não se sabe ainda o motivo pelo qual esse homem foi agredido, nem tampouco a identidade do agressor. Ele deu entrada era por volta de 22h30 da noite de sábado. Na madrugada de domingo, ele já estava fazendo todos os exames e logo posteriormente foi liberado. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Um homem por pouco não conheceu a morte na ponta de uma faca. Ele foi esfaqueado na área do bairro do Zumbi dos Palmares. As informações dão conta de que a briga começou em um bar. Não se sabe o motivo. Os dois homens não se conheciam, mas um deu-lhe uma facada na barriga do outro, que foi levado por uma ambulância do SAMU ao pronto-socorro João Lúcio. O agressor, o autor da facada, fugiu com a arma do crime na mão. Estava pingando sangue da vítima. Ele ainda não foi localizado e a vítima continua internada no pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade. Aliás, todos que procuram o pronto-socorro João Lúcio são muito bem atendidos. Falta um negocinho ali, um equipamento ali, um remédio no canto. Porém, lá pelos anjos da vida, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem, os pacientes são muito bem atendidos. Pronto socorro Platão Araújo, este também localizado no coração da zona leste da cidade. Supermercados, postos de gasolina, também escolas, tudo tem na Avenida Grande Circular, mas o que chama a atenção mesmo é o Platão Araújo, que tem grande movimentação, principalmente por pessoas que são vítimas de violência. Um homem deu entrada vítima de tiros pelo corpo. Ele deu entrada e permanece internado em estado grave. As primeiras informações dão conta de que ele levou 3 tiros e está internado no pronto-socorro Platão Araújo. Pauladas pelo corpo. Um homem levou várias pauladas pelo corpo após uma discussão na área do bairro Cidade de Deus. As primeiras informações dão conta de que os dois homens estavam brigando pelo mesmo amor de um travesti conhecido lá na área. Segundo as informações, o travesti namorava esses dois homens e os dois
resolveram se enfrentar e se degladiando por causa de um amor. Os dois, um ficou ferido, o outro está sendo procurado, já que esse que levou a paulada está em estado grave, está desacordado ainda devido a uma pernamancada na cabeça por causa de um amor de um belo travesti da área da zona leste da cidade. Ainda do Pronto Socorro Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 2 vendedores de merenda se enfrentaram nas proximidades do Shopping T4, ali na área da rotatória do produtor. É tradicional, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vendedores de merenda em bicicleta, em carrinho de mão e também em motocicleta. O preço da merenda não sobe, todos vendem um copo de suco e um salgado a R$1. Só que o ponto é muito disputado, principalmente ali nas proximidades, na frente da feira do produtor e do outro lado da rua também, próximo ao posto. Um já estava acostumado há muito tempo a vender naquele mesmo cantinho, só que o outro chegou mais cedo e colocou a bicicleta dele com o salgado lá também no lugar. Houve uma discussão e os dois acabaram se pegando, e um deles ficou ferido na área do supercílio, ficou com o olho meio inchado e teve que ser levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Um deles derrubou a bicicleta do outro, a estufa quebrou, salgado espalhado pelo chão, o suco, a abacatada, que parecia também suco de caju pela cor, bem fraquinha, a modo, mas aí ficou rebolando pelo asfalto, e o salgado que caiu, muitos aproveitaram, limparam a terra e comer. O negócio não tá fácil, até salgado no chão o pessoal comeu ontem lá na área da Bola do Produtor. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas no final de semana em Manaus. E atenção, mistério, uma mulher foi encontrada morta dentro de um carro abandonado. O crime aconteceu no bairro Nossa Senhora das Graças e ainda é um mistério. O corpo tinha, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 5 perfurações de bala pelo corpo. A mulher foi levada ao Instituto Médico Legal. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal pelo carro Tumba. Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local realizando os primeiros procedimentos, bem como a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro também deslocou uma equipe para o local, onde os primeiros procedimentos de investigação já se iniciaram lá mesmo no local do crime. Morte. Mais uma morte no bairro Alvorada. O bairro do Alvorada vem aí se destacando como o bairro da morte nas últimas semanas. E nesse final de semana não foi diferente. Uma vítima, um rapaz de 25 anos de idade, foi assassinado com 1, 2, 3, 10 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, no bairro Alvorada. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já está trabalhando para elucidação do caso. Tiros e morte no bairro Novo Aleixo. O bairro Novo Aleixo foi mais uma vez palco de morte na área da zona norte de Manaus. O bairro Novo Aleixo faz parte do complexo do Mutirão. Novo Aleixo, Amazonino Mendes, Amadeu Botelho, todos fazem parte do complexo do Mutirão. Quem mora no Novo Aleixo mora no Mutirão. Quem é do Amadeu Botelho também é morador
do mutirão, e mutirão mais uma vez foi palco de morte. Um jovem de 19 anos de idade foi perseguido, assassinado com 5 balaços. Ele percebeu que os bandidos estavam se aproximando e queriam matá-lo. Ele resolveu correr, mas foi alcançado embaixo da ponte ali do bairro Novo Aleixo e foi assassinado com 5 balaços pelo corpo, 3 deles na cabeça. As primeiras informações dão conta, já conversava com o Paulo Guerra por volta das 4h55 em nossa primeira reunião de pauta, e o Paulo já trocava informações comigo e chegou à conclusão de que esse rapaz já tinha passagens pela polícia e envolvimento com o tráfico de drogas. Barbaridade, crueldade e covardia. Um latrocínio aconteceu no bairro de Santa Etelvina e tudo aconteceu assim. Latrocínio. O senhor Lázaro da Costa Pinto, de 59 anos de idade, morava em uma humilde casa no bairro de Santa Etelvina. Os vizinhos perceberam a ausência dele no sábado e também no domingo. Por onde anda o seu Lázaro? Por que o seu Lázaro não apareceu? E os moradores, os vizinhos, resolveram ir até a casa dele. Ao chegarem bem próximo, ao chegarem na casa, perceberam que a porta estava arrombada. Os vizinhos resolveram entrar e se depararam com a triste cena, com a cena macabra. O corpo do seu Lázaro estava embaixo do colchão onde ele dormia, e quando levantaram o colchão, perceberam que o seu Lázaro tinha 4 perfurações de faca pelo corpo. A casa estava toda revirada e parte dos poucos pertences do seu Lázaro foram levados. Ou seja, o crime já caracterizando aí um latrocínio, um roubo seguido de morte. A casa toda revirada e pertences levados, e o corpo do seu Lázaro esfaqueado, morto embaixo do colchão. Foi um crime bárbaro. A polícia já está trabalhando para elucidar o caso. As informações dão conta de que alguns vizinhos teriam visto alguma coisa e já repassaram à polícia. E tomara que a polícia localize o mais rápido possível esses assassinos cruéis, covardes, que mataram o senhor de 59 anos para roubar poucos pertences lá no bairro de Santa Etelvina. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada e um resumo do final de semana em Manaus. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h26 em Manaus. Estamos recebendo a informação de que um ato de protesto está preparado para receber em São Gabriel da Cachoeira hoje o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, o general Carlos Alberto Santa Cruz. Ele vai desembarcar naquele município às 8h30 da manhã. A manifestação foi articulada por alunos e professores do Instituto Federal do Amazonas por causa do contingenciamento de verbas da educação anunciado por Bolsonaro há poucos dias. Sobre o congelamento de verbas da educação, na edição de hoje, o jornal Folha de São Paulo noticia que a medida não atinge apenas o ensino superior. O bloqueio orçamentário do governo Jair Bolsonaro no Ministério da Educação atinge recursos que vão da educação infantil à pós-graduação. O congelamento inclui verbas para construção de escolas, ensino técnico, bolsas de pesquisa, transporte escolar, além de custeio das universidades federais, diz a reportagem. Esportes. Rodada emocionante no Campeonato Brasileiro, com destaque para o Fluminense, que depois de estar perdendo por 3-0 para o Grêmio, foi buscar o empate no final do jogo, que estava empatado em 4-4, fez 5-4, calando a torcida do tricolor gaúcho. O São Paulo esbarrou no bom jogo do time misto do Flamengo e o jogo terminou empatado em 1-1. O Botafogo derrotou o Fortaleza por 1-0. O Cruzeiro, com dificuldade, derrotou o Goiás por 2-1. O Bahia venceu o Avaí 1-0. CSA e Santos empataram em 0-0 e a Chapecoense empatou com o Atlético
Atlético do Paraná em 1-1. Os jogos de hoje. Às 20 horas pelo Campeonato Brasileiro Série B tem Bragantino e Sport. No mesmo horário pela Série C jogam Paysandu e Tombense. E tem jogo pela Série D. Brusque e Boa Vista também às 20 horas pelo horário de Brasília. Ainda à procura de um treinador, o Vasco anunciou na noite de ontem a demissão do diretor executivo de futebol Alexandre Faria, que chegou ao clube no meio da temporada passada e passou a ser questionado neste ano, principalmente por manter Alberto Valentim no cargo em meio às críticas ao trabalho do antigo comandante vascaíno. Últimas notícias. As bolsas asiáticas abriram a segunda-feira em forte baixa após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar ontem que o país vai aumentar para 25% as tarifas sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses importados. A bolsa de Xangai abriu o dia em forte baixa de mais de 5%. A de Shenzhen, a segunda mais importante da China, despenca 4,95%. A de Hong Kong cai 2,44%. A bolsa de Tóquio está fechada devido a um feriado nacional no Japão, mas o índice futuro da Nikkei opera em queda de 2,4%. Os mercados também operaram em queda em Taiwan, em Singapura, na Austrália e na Indonésia. É bom lembrar que é nesta segunda-feira. O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central faz amanhã a terceira reunião de 2019 para definir a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 6,5% ao ano. Na quarta-feira, dia 8, após a segunda parte da reunião, será anunciada a taxa. Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central prevêem que a Selic deve permanecer este ano no atual patamar. O governo divulga hoje o resultado primário das contas do governo de março, que exclui os gastos com o pagamento de juros. Em fevereiro, o rombo foi de 18,27 bilhões, mas o resultado foi o melhor para o mês desde 2015. Serpente, escorpião e abelha são os animais peçonhentos que mais matam no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Entre 2007 e 2017 foram 2.792 mortes registradas em decorrência do veneno desses animais, conforme dados da pasta. Com estruturas como ferrões, dentes e aguilhões, são consideradas peçonhentas as espécies que têm a anatomia adaptada para injetar veneno. Acidentes com esses animais integram a lista da Organização Mundial de Saúde de doenças tropicais negligenciadas. 6:36. Os eleitores que não votaram nem justificaram a ausência às urnas nas últimas 3 eleições têm até esta segunda-feira para regularizar a situação. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, em todo o país, mais de 2,6 milhões de pessoas estão em situação irregular. De acordo com o tribunal, quem não acertar contas com a Justiça Eleitoral pode ter o título cancelado. O Tribunal Superior Eleitoral informa que são incluídas eleições regulares e suplementares e que cada turno é considerado uma eleição. O título de eleitor, conforme o Tribunal Superior Eleitoral, é necessário para obter passaporte ou carteira de identidade, para receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como de fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participa hoje de cerimônia que reconhece o trabalho de empresas que contratam presos condenados que já cumpriram sua pena e pessoas que cumprem penas alternativas. 2 dias após ter anunciado que havia desistido de ir a Nova York para receber um prêmio da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, Bolsonaro afirmou no domingo que vai aos Estados Unidos. O presidente não deixou claro se vai para receber o prêmio ou se falava sobre outra possível viagem. Nesta segunda-feira, Bolsonaro participa de um evento pela manhã no Rio e depois volta para Brasília e se reúne com o ministro da Economia, Paulo Guedes. A homenagem ao presidente será no dia 14. O presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa da reforma da Previdência em entrevista ao programa do Silvio Santos do SBT, transmitida ontem. Ao comentar sobre a proposta, Bolsonaro buscou destacar que os principais objetivos são ajudar os pobres e garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário para que futuras gerações tenham suas aposentadorias garantidas. Deixo bem claro que essa reforma é para ajudar os pobres, é exatamente o contrário do que alguns políticos de esquerda vêm falando, declarou ele. Algumas das principais medidas anunciadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro do PSL serão alvo de análise do plenário do STF e o Supremo Tribunal Federal
nos próximos meses. Elas foram questionadas judicialmente em ações que podem reacender as críticas ao tribunal e ampliar a tensão com grupos de apoio ao governo. Entre elas são questionadas medidas administrativas que tocam em temas caros ao bolsonarismo, como a transferência das demarcações indígenas da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, para o Ministério da Agricultura, e o decreto que ampliou as hipóteses que autorizam a posse de arma, promessa de campanha do presidente. A comissão especial que vai analisar o mérito da reforma da Previdência na Câmara terá a primeira reunião ordinária nesta terça-feira às 14h30. Segundo o cronograma apresentado pelo presidente do colegiado, o deputado Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, serão realizadas 11 audiências públicas com cerca de 60 convidados para debater o tema. Segundo Ramos, apesar de haver sugestões para ouvir 130 pessoas, esse número deve ser reduzido. O parlamentar disse ainda que os trabalhos do colegiado têm de ser coordenados com a construção de maioria no plenário. Não adianta votar na comissão sem a garantia no plenário, disse ele. Marcelo Ramos quer aprovar a reforma na comissão e entregar o texto para análise do plenário da Câmara até julho. Para garantir os 308 votos necessários para a aprovação da medida na Câmara, o governo porá à disposição dos deputados a partir de amanhã técnicos do Ministério da Economia para tirar dúvidas sobre a proposta. O presidente da República, Jair Bolsonaro, afastou qualquer possibilidade de fazer uma regulamentação da mídia no país. Ele inclusive citou as redes sociais como veículo de mídia excluído de possibilidade de regulação. Em meu governo, a chama da democracia será mantida sem qualquer regulamentação da mídia, aí incluída as sociais, disse o presidente em sua conta no Twitter. A regulação da mídia chegou a ser tema de discussões em 2015 no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. À época, o governo entendia que a medida democratizaria a comunicação e combateria oligopólios e monopólios no setor. O debate, no entanto, não foi adiante. O presidente interino da Venezuela, designado pelo parlamento, Juan Guaidó, afirmou que a Assembleia Nacional do país provavelmente estudaria a possibilidade de uma intervenção militar norte-americana em seu país e que, em caso de necessidade, chegaria a aprová-la. O ex-ministro e empresário pecuarista Laurentino Cortizo, do Partido Revolucionário Democrático, PRD, é o virtual vencedor das eleições presidenciais do Panamá, anunciou o Tribunal Eleitoral do país neste domingo. Com mais de 92% das urnas apuradas, Cortizo tem 33% dos votos. O Papa Francisco visitou o centro de refugiados da Bulgária hoje e disse que eles estão carregando a cruz da humanidade. A declaração foi feita um dia após Francisco pedir aos búlgaros que não fechem os olhos e os corações aos imigrantes. Crianças refugiadas do Iraque, do Paquistão e países lugares cantaram para Francisco do centro de Vrasdebena em uma escola reformada com fundos da União Europeia na periferia da capital búlgara, Sofia. Francisco agradeceu aos refugiados por sua alegria e esperança e disse que conhece bem a dor de deixar o país e comparou o sofrimento deles à cruz que Cristo levou. O ex-ministro e empresário pecuarista Laurentino Cortizo, do Partido Revolucionário Democrático, PRD, é o virtual vencedor das eleições presidenciais do Panamá, anunciou o Tribunal Eleitoral do país neste domingo. Diante da deterioração do cenário político na Venezuela, Rússia e Estados Unidos trocam acusações a respeito de suas atuações no país latino. Os russos devem partir deste domingo, disse neste domingo o secretário de Estado americano Mike Pompeo. Já o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, pediu que os Estados Unidos abandonem seus planos irresponsáveis na Venezuela. Israel foi alvo de 690 foguetes disparados a partir de Gaza e atacou 350 alvos do Hamas e da Jihad Islâmica, anunciou hoje as forças de defesa israelenses. 4 israelenses morreram e 210 mil crianças tiveram as aulas canceladas, segundo o balanço. Dos 690 foguetes, 240 foram interceptados pelo sistema de defesa antiaéreo do país, 35%. Ao menos 23 palestinos morreram. As forças de defesa de Israel dizem que os alvos atacados em Gaza são locais de lançamento de foguetes, esquadrões de terror, centro de comando e treinamento, fábricas e depósitos de armas, postos de observação e complexos militares. O exército israelense suspendeu medidas de segurança impostas para os residentes no sul do país e a rádio do Hamas em Gaza anunciou uma trégua nesta segunda-feira, sinalizando uma trégua na escalada do conflito que já deixou 27 mortos na região.
Ao menos 41 pessoas morreram após um incêndio que atingiu um avião da Aeroflot durante a aterrissagem. O acidente aconteceu durante um pouso de emergência no aeroporto internacional de Sheremetyevo, em Moscou, neste domingo. A bordo do avião estavam 78 pessoas, dentre elas 5 tripulantes. 37 pessoas sobreviveram ao acidente, segundo autoridades russas consultadas pela agência Interfax. De acordo com a France Press, o avião havia decolado do aeroporto internacional de Sheremetyevo em direção a Murmansk, no extremo norte da Rússia, mas precisou retornar para o ponto de partida por causa de uma emergência. A aeronave do modelo Sukhoi Superjet 100 enviou um sinal de emergência logo após a decolagem. Fez uma primeira tentativa fracassada de pouso de emergência e depois do segundo atingiu o solo com a fuselagem. Os serviços de resgate encontraram ainda há pouco as 2 caixas pretas do avião. As 2 caixas pretas do registrador de vozes e o dos parâmetros de voo foram recuperados e entregues ao Comitê Interestatal de Aviação. O seu estado permite a leitura de dados, anunciou uma fonte dos serviços de emergência citadas pela agência Interfax. A fonte acrescentou que o trabalho para recuperar os dados das caixas pretas pode levar entre 2 e 4 semanas. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro vai permitir que atiradores transportem armas carregadas. A Folha de São Paulo. Bloqueios do MEC vão do ensino infantil após graduação. O Estado de São Paulo. Após críticas ao general, Bolsonaro diz que não vai regulamentar mídias sociais. Ronaldo Centrão, capital da República, Correio Brasiliense. Polícia Federal prende suspeito de fraudar a prova da OAB. Valor econômico. Pela primeira vez, a reforma tem 100 apoios francamente favoráveis. Estado de Minas. Metrô e linhas metropolitanas integradas estão mais caros. Jornal do Comércio no Recife. Inscrições do Enem começam nesta segunda-feira. Fortaleza Diário do Nordeste. Tiago Ribeiro do PPS vence eleição suplementar e é o novo prefeito de Cascavel. Porto Alegre, 0 hora. Avião de passageiros pega fogo em pleno voo e deixa 41 mortos em Moscou. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5:45. No segmento de nossa programação, quem chega agora é mais um campeão de audiência. Valdir Correia e o programa que leva a sua assinatura. 6:55, Clóvis Manaus. Estamos aqui no oferecimento do Laboratório Reunidos. Vai ter sempre um bem pertinho de você. Afinal, são 24 postos de coleta, está presente em 12 hospitais. Para a sua comunidade de segurança, o Laboratório Reunidos coloca à disposição dos clientes da Unimed os seus pontos de coleta nos principais shoppings da cidade. Pode procurar no Manauara, no Milênio, Amazonas Shop, Suma 1 e também no edifício comercial Sky Platino. Esse atendimento é de segunda a sábado, cedinho, 7 horas da manhã. Você vai encontrar os melhores profissionais de análise clínicas, porque os laboratórios reunidos operam o que é de mais moderno em tecnologia, atendendo diversas áreas. Para agendar seus exames, você pode ligar no 3234-1331. Laboratório Reunido vai ter sempre um bem pertinho de você. São 6:57, que hora em Manaus. O que for surgindo local, nacional ou internacional, a cada segundo, imediatamente você toma conhecimento aqui no Padrão da Difusora do Amazonas. E hoje é segunda-feira. Bom dia, dona segunda-feira, 6 de maio de 2019. Minha gente, com o dia de hoje já chegamos aos 126 dias do ano. E para terminar 2019, ainda faltam 239 dias. Hoje é o dia do cartógrafo e dia do taquígrafo. Também se comemora hoje o dia de São Lúcio de Cirene. Maestro, São Lúcio de Cirene era gente boa? É nada. Tenha modos, rapaz. O que é que você tem contra São Lúcio de Cirene? Muito bem, 6:57 e parece que vem mais água hoje. O Centro de Previsão do Tempo e de Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala que é em torno de 80% a probabilidade de chuva. Já o Instituto Climatempo diz que poderá chover 18 milímetros e que a temperatura máxima será de 33 graus Celsius. Vai ter calor.
E com 33 e mais a sensação térmica, nós vamos chegar aí perto de 36 ou 37 graus, a prevalecer a estimativa do Instituto Climatempo. Manaus teve variação de madrugada entre 25 e 26 graus. Às 5h50 da manhã, nós já tínhamos 28 graus hoje. Bem cedo, viu, gente? Isso 5h50 da manhã. Há pouquinho foi destaque no Jornal da Manhã, com credibilidade, com responsabilidade, informação valorizada ao comando dele, Paulo Guerra e equipe, que o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes operou sem restrições para pousos e decolar durante toda a madrugada de hoje, que não foi diferente no Aeroporto Militar, aquele de Ponta Pelada. Agora 6h58, já vamos trabalhando em fase de manchetes, o que vai surgindo. Bem, as inscrições online para as 10,7 mil bolsas de estudo ofertadas pela Prefeitura de Manaus no processo seletivo do programa Bolsa Pós-Graduação foram prorrogadas até às 23h59 da próxima sexta-feira. O anúncio é da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, da SEMAD, por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional. Muito bem. Então espalhe as informações. Inscrições para o programa Bolsa Pós são prorrogadas até a sexta-feira que vem. É mais uma no padrão de rádio da Difusora do Amazonas. E hoje, segunda-feira, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas vai inaugurar um novo prédio com ampla estrutura para atendimento da população que precisa de assistência jurídica na área de família na capital amazonense. Na solenidade será assinada a nomeação também de 6 novos defensores aprovados no último concurso público realizado pela instituição para atender as demandas dos polos da Defensoria Pública no interior do nosso estado. É bom lembrar, gente, que atualmente nós temos aí polos em Parintins, Itacoatiara e Humaitá, pelos quais atende 18 municípios dos arredores. O novo imóvel fica localizado na Avenida André Araújo, ali é Aleixo, bem próximo ao Fórum Enoque Reis, onde funcionava a antiga loja de imóveis planejados Bom Tempo. A solenidade vai acontecer às 10h, portanto, desta manhã. É uma matéria que, por certo, daqui a pouco vai merecer um reforço no padrão de rádio da Difusora do Amazonas. Em nível nacional, às 7h01 aqui em Manaus, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é a Damares Alves, negou 16 pedidos de reconhecimento de anistiados políticos, ainda que nenhuma reunião da comissão voltada para essas análises tenha se reunido este ano. Ao participar de uma audiência pública na Câmara dos Deputados no fim de março, a ministra afirmou que os pedidos feitos pelos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff devem ser decididos nos próximos 2 meses, portanto, talvez ainda neste mês de maio. Procurada, a assessoria da ministra Damares não confirma um prazo para as definições. Ela, contudo, é bom a gente explicar, ela já indicou que as pensões solicitadas pelo Lula e pela Dilma Rousseff como indenização devem ser negadas a todos os dois. 7h02, que é a hora em Manaus. Agora eu vou me dirigir a você que está desempregado. Vamos lá. A Secretaria de Estado do Trabalho, CETAV, por meio do Sistema Nacional de Emprego, o Cine Amazonas, colocam hoje 53 vagas de emprego, hoje, portanto, nesta segunda-feira. Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer na sede da CETRAB, que fica na Galeria Mais, na Avenida de João Batista, número 1018, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping, ali é Chapada, zona centro-sul de Manaus. A distribuição das senhas começa cedo, tá bom, gente? Começa às 7h da manhã e o atendimento vai das 8 às 17h. Os candidatos precisam estar com os documentos originais
cópia de RG, CPF, PIS, carteira de trabalho e escolaridade. Tem oportunidades para coordenador de salão que saiba trabalhar em equipe, tenha perfil de liderança, experiência com público, isso em restaurante. Documentação completa e currículo em mãos, tá? Vendedor proativo, comunicativo e que tenha tempo de horário, que tenha noções básicas de comércio, auxiliar de manutenção com conhecimento em elétrica, hidráulica, análise preventiva e corretiva, com cursos NR10, NR35, NR20 e NR35. É uma matéria que eu vou fazer reforço porque merece, e você já sabe, começa cedo, não tente depois ligar. Seu Valdir, qual é o telefone? Arranjar emprego por telefone, meu amigo, chama-se Preguiça Futebol Clube, tá bom? Corra atrás, e já correndo não é fácil, imagine você querer conseguir através de telefone. Bem, em nível internacional, os Estados Unidos aumentaram as exigências para que médicos estrangeiros atuem no país. Então, a partir de 2023, só poderão fazer estágios ou trabalhar nos serviços de saúde americanos profissionais graduados em escolas credenciadas na Federação Mundial para a Educação Médica. Apenas esse grupo terá permissão para fazer a prova na Comissão Educacional para médicos graduados no exterior, e a mudança deverá ter um impacto direto, viu, gente, nas faculdades brasileiras. Se a regra tivesse em vigor atualmente, acreditem, somente egressos de 32 instituições do nosso país teriam requisitos para fazer a prova. Esse é o grupo de faculdades credenciadas pelo Sistema de Acreditação de Escolas Médicas do Conselho Federal de Medicina, que é reconhecido pela Federação Mundial para Educação Médica. São 7:05. Uma informação muito boa. Ônibus do programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas estará em novo local a partir de hoje, tá bom? De acordo com a coordenação do programa, até o final do mês de maio deste mês, o atendimento será realizado na área de estacionamento do Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vinolha, na rua Gandu, ali é bairro Cidade Nova. Então, é uma matéria que daqui a pouquinho eu vou ter que fazer um reforço. A Justiça Itinerante atenderá na Cidade Nova. É uma matéria que interessa a muitos. 7:06. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava Jato, vai pedir progressão de pena para regime semiaberto. O petista se reuniu agora sexta-feira com seus advogados na Superintendência da Polícia Federal lá em Curitiba, onde está detido há pouco mais de um ano. Juristas que acompanham o caso do ex-presidente acreditam que ele já teria direito ao regime semiaberto, na qual o preso trabalha durante o dia e dorme na prisão. Para saber se o Lula vai arranjar emprego lá em Curitiba, né? Que, de acordo com o que diz a lei aqui, é o seguinte, né? O camarada trabalha durante o dia e volta à noite para dormir na prisão. E a prisão, no momento, é em Curitiba, a não ser que ele seja nesse sistema, ser transferido lá para São Paulo, onde passou a maior parte da vida dele.